João, daí vai ligando a câmera, tá? Deixa eu achar aqui. Aqui. Professor, vou esperar mesmo sair do quarto, que Tá. tá no telefone, entendeu? Tá. Beleza. Vamos lá. Gente, então, nossa última aula foi lá em 6 de agosto, né? Nossa aula passada. Aqui. E a gente, então, começou a trabalhar toda a questão da independência das Américas, né? De 3 países da América, e a gente começou com os Estados Unidos. Deixa eu ver aqui. E aí, conseguiram se encontrar no livro? Foi fácil? Foi difícil? O que vocês me dizem aí? Tranquilo? Mais ou menos? Eu considero bem complicadinho esses processos, mas a gente vai tentar. Vamos retomar agora, vamos corrigir o que vocês já me... não, vocês não me mandaram ainda essa tarefa, porque eu só quero no final, mas aí a gente vai corrigindo junto, tá? O importante é a gente pensar naqueles conceitos das últimas aulas que a gente trabalhou, né? Lembrar daqueles ideais iluministas, daqueles ideais de Revolução Francesa, como vão ser colocados aqui, certo? Se a gente conseguir fazer isso, vai ficar mais fácil. Então, vamos ver. O que a gente... Primeiro, vocês tinham que pegar o livro, e aí eu quero que todo mundo pegue o livro também, para a gente ir observando alguns mapas, tá? Lá na página 90. Tranquilo? Ok. Então, a gente tinha como primeiro item, na verdade era de uma forma muito simples, né? Porque para a gente entender como é que eles se tornaram independentes, a gente tem que conhecer como é que era naquele momento em que os Estados Unidos foram colônia. Né? Senão a gente fica um pouco perdido. Então esse antecedente aí, ele é bem importante. Então vamos lá. País que conquistou que data? O que vocês colocaram aí? Quem é que conquistou os Estados Unidos? Espera que tem gente entrando, daí a gente espera para começar. O Eduardo e o João. Oi, professor. Oi, aí, bom dia, tudo certo? Sim. O moço que tá com todas as planilhas prontas. Né, João? Beleza, vamos lá, então. João, liga a câmera também, tá? Esse verdinho aí. Quer dizer, Sim. laranja, a gente é toda autônica. Né? Ó, então vamos lá. País que conquistou e data. O que vocês encontraram aí? Inglaterra, certo? O que vocês encontraram de data aí aproximadamente? (1500) O que vocês acharam? Vamos lá, gente. Abre os microfones e vamos lá. Eu botei no início do século XVII. Ok, 16. É 1500 alguma coisa, 16. Então, o que acontece? A colonização efetiva, ela só começa em 1585, né? Mas foi mais no início do século que os ingleses chegaram nas terras. Então, a gente vai colocar início do século XVI. Que daí a gente sabe que é em torno dos anos 1500 também, certo? Deixa eu pegar a data bem... Oi. Tá certo do jeito que eu botei. Foram os colonizados pelos ingleses na data de 1492. Isso aí. Eu só estava buscando essa data que eu não lembrava se era 2 ou se era 4. 1492. Isso aí. Então, vamos trocar aqui, ó. Em vez do início do século XVI, nós vamos botar final
do século XV. Tá? Porque essa foi a tal da descoberta, né? A colonização é um pouquinho depois, que é a partir, então, de 1585. Claro que não precisamos decorar essas datas, tá? Nem eu sei decorar todas elas. Então, mas é para a gente mais ou menos se dar conta, né, do processo, enfim, aqui do Brasil, e comparar. Tranquilo até aí, gente? Sim. Ok. Bom, então a gente sabe já que os ingleses colonizaram os Estados Unidos, beleza. Colonizaram não, conquistaram, né? Que tem uma diferença aí. Quem vai colonizar são outros 500, é um pouco diferente. Quem era ou de onde vinham as pessoas que colonizaram, ou seja, as pessoas que foram para morar, né? Quando eu estou falando em conquista, eu estou falando quem domina aquele território pela força, enfim, econômica, politicamente. Quando eu estou falando em colonizar, eu estou falando quem é que vai para lá para morar, né? Vai se sustentar da terra, enfim, etc. O que vocês colocaram ali? Quem eram esses colonizadores? Profe, eu não... Oi. Ah, eu apaguei. Boa. Peraí. Ctrl Z. Deixa eu botar Ctrl Z, vamos ver se... Vai, isso aí. Eu botei, o território que corresponde ao atual Estados Unidos foi colonizado pelos ingleses, mas tá errado, né? Não, eram pessoas, isso que eu quero dizer, assim, foram os ingleses, foram pessoas inglesas que foram lá e colonizaram, tá ok. Mas não foi a rainha, por exemplo, né? Não foi a nobreza, quem que foi realmente colonizar essas terras? Como o Brasil, por exemplo, quem conquistou foram os portugueses, certo? Quem é que colonizou a nossa região? Quem é que veio para cá para morar aqui? Putz. Os italianos, certo? Então é diferente. A conquista, né, nesse sentido, é diferente. Então, claro, quem foi morar foram os ingleses. Os ingleses, mas quem dos ingleses? O que vocês botaram aí? Foram os mais ricos? Foram os mais pobres? Como é que foi isso? Tinha lá no livro. Eu botei só isso aí que eu falei. Tá, então daí tu completa, tá? Vai, Lu. Eu botei os degredados, aventureiros, mulheres pobres, camponeses sem terras e grupos religiosos. Isso, gente. Então foram as pessoas mais humildes, ou seja, quem já não servia mais na Inglaterra, né? Quem não tinha condições mais de viver lá, enfim, queria uma nova vida, né? E aí, como aqui na nossa região de imigração italiana também, lá nos Estados Unidos, na Inglaterra foram feitas campanhas, né? Quem quer ir morar na América, lá tem terras férteis, né? Vida nova. Então foi feita uma grande propaganda para que essas pessoas fossem para lá. E aí elas já não tinham nada a perder na Inglaterra, então vamos embora, né? A mesma coisa com os nossos colonos aqui da região italiana. Então vamos lá. Foram os ingleses, aí eu vou botar entre parênteses, aventureiros. O que é degredados? Alguém já ouviu essa palavra? Não? Não. Nunca. Não tem uma oração que tem isso? Tem, não tem? Degradado é, por exemplo, alguém que foi condenado a ir embora do próprio país, sabe? Ser exilado. Então, se cometeu algum crime, se cometeu alguma infração e foi julgado e condenado a ir embora do país. Como a gente viu na conjuração... Agora me fugiu. Que eles foram para a África, né? Foram exilados na África, então degradados. Então, eu vou até botar aqui exilados. Tá? Mulheres pobres. Inclusive, o livro traz que muitas mulheres foram vendidas para esses colonos para irem junto com ele, virem junto para cá. No sentido de realmente de ter filhos, de povoar essa região. E religiosos protestantes.
Lembram da reforma que a gente viu ano passado? Da reforma, da contra-reforma? Que lá na Inglaterra o Henrique VIII criou uma nova religião, lembra? Que era o anglicanismo. Lembra um pouquinho disso? Então, dentro do anglicanismo, surgiram várias outras religiões protestantes ali dentro. Então, algumas delas vieram aqui para a América. Então, por isso fica ali, ó, religiosos protestantes. É aqueles da reforma lá que a gente trabalhou. Beleza? Ok. Tranquilo. Então, eram esses tipos de pessoas que vieram colonizar os Estados Unidos. Território. Isso estava lá na página 92. O que vocês colocaram? De que forma o país, então, foi organizado territorialmente? Eu botei a independência dos Estados Unidos foi resultado do desgaste da relação entre metrópole e colônia e resultou no fim do vínculo colonial que existia entre a Inglaterra e as 13 colônias. Isso está certo, mas não sei se encaixa aqui no território. Por quê? E fala das 13 colônias, isso é importante. Então, esses grupos, enfim, essas pessoas que foram para colonizar os Estados Unidos, eles organizaram essas 13 colônias. Né? Então, eles formaram as colônias lá do norte e as colônias do centro-sul. Acho que vocês anotaram assim, né? Estava assim no livro. Então, o que vocês colocaram aí? Leiam vocês primeiro. Aonde, prof? Ali no território. Não, no território ainda. Coloquei que iniciou com as 13 colônias. Aí, então, os colonos formaram 13 colônias. Né? As do norte, vocês colocaram isso? As do norte, vírgula, centro e sul. Aí a gente vai olhar o mapinha lá na página 92, gente. Olha lá. Não, gente, pensa comigo, aluno do 6º ano entrando na aula do 8º, pense. Me dá um segundo para eu ir lá no grupo e chamar a atenção que não é aula deles agora. Aguenta aí. O que fazem? Pronto. Já chamei lá. Ótimo. Então, a gente tem ali, ó, pessoal, tem no mapa colorido, né? Então, as colônias do norte, as de laranja, Massachusetts, New Hampshire, né? E depois a gente tem ali as em amarelo, que são as colônias do centro, Nova York e Pensilvânia. E muitos livros nem trazem essas duas colônias como centro, já tratam como norte também. E depois a gente tem as do sul, Virgínia, as Carolíneas e as Geórgia. Tá? Então a gente tem que ter mais ou menos essa noção. E claro, e como aqui no Brasil, gente, olha lá, ó, no litoral. Essas colônias, elas são formadas no litoral, é óbvio. Porque quanto mais para oeste, é muito mais difícil de chegar, né? Os barcos chegam ali no litoral, aí é ali que a vida começa a se desenvolver para esses colonizadores. Tá? Então, vou acrescentar aqui. Os colonos formaram as 13 colônias ao longo do litoral. Né? As do norte, as do centro e as do sul. Tranquilo até aí? Uhum. Muito bem. Ok, o que vocês colocaram sobre o povo original dos Estados Unidos, então? Antes desses colonos? Esses povos eram conhecidos como índios, nativos, americanos ou indígenas. Alguém colocou, por exemplo, o nome deles, alguma questão assim? Não. Isso tinha um pouquinho lá na página 90, inclusive dá uma olhadinha ali, ó, tem a foto Apaches?
Os Apaches. Isso. Apaches. Alguém colocou outro? Deixa eu ver se aparece esse, eu acho ali. Ah, não. Comanches. Tem os Cheyennes. Nem tá escrito Cheyennes aí. Tem os Cherokees. E por aí vai, tá? Só pra gente conhecer um pouquinho esses nomes que são diferentes daqueles que a gente conhece aqui, né? Aqui a gente tem, então, o Tupi, o Guarani, o Gê, em outras tribos indígenas. E vejam como esse chefe Comanche, que está ali na foto, visualmente, ele é muito parecido com os nossos indígenas, né? O rosto, o cabelo. Agora, as roupas já é diferente, né? Querem ver uma coisa que é interessante? A gente conhece pouco desses indígenas. Quem é que assistiu o desenho do Pica-Pau? Eu. Mas nem lembro mais. Mas vocês não lembram que tinha... Ah, lembro que tinha Telenoite, um ótimo. índio lá, né? Vocês não lembram que tinha um índio lá? Sim, E tinha aquelas casinhas dos índios, assim, que era um triângulo? acho que sim. Tinha, né? E o buraquinho na frente, assim. Esses índios, eles são dos Estados Unidos. Eles estão representando um grupo de lá. Deixa eu pegar algumas imagens aqui. Olha só, gente. Não, esse aqui não é esse que parece o do indígena lá do Pica-Pau? Parece. Né? É esse aí mesmo. Tá? Então, ó, a gente já pode perceber que a fisionomia é até um pouco parecida com a dos nossos indígenas, né? Mas a questão das roupas, dos adornos, enfim, daquilo que eles usavam é um pouquinho diferente. E tem muito a questão do cavalo, ó. Ó, aqui outra imagem. Ó, as casinhas aqui que eu comentei com vocês aparecem nessa atrás. Então, é bem interessante. Alguns filmes mostram esses indígenas também. Ah, olha que lindo. Ó, tá vendo? Beleza. Então, voltando para nosso caderninho. Ok. Bom, então, esses colonos chegaram lá, né, no final, né, ali em 1585, foram as pessoas mais simples, formaram 13 colônias. E como é que era a economia desse lugar? O que eles faziam lá, então, para viver essas pessoas? O que Essa vocês... Essa estava no livro. Por isso que eu te disse, dá uma olhada. O livro é mais... Porque como é um assunto bem extenso, né, João? Fica bem difícil. Então, o livro, ele vai... Achei. Dos que eu não achei foi a economia dos Estados Unidos e a política. Tá. E do Haiti foi a mesma, foi o povo original e a política. Tá, então tu olha lá na aula que eu deixei um link do Haiti, que no livro não fala. E nesse link ele vai falar um pouquinho para a gente conhecer mesmo o povo indígena do Haiti. Tá? Então vamos lá, economia. O que vocês... Vai ter uma diferença, né? Como é que vai se dividir essa economia aí? Eu botei que as colônias do Sul se desenvolveram com base na grande propriedade escravocrata, Plantation? É isso aí. As colônias do Centro-Norte desenvolveram-se com base na propriedade, na policultura, manufaturas e comércio triangular. Isso, gente. Então, a gente pode dizer que vai ser duas formas de economia aí. A gente vai ter as colônias lá do norte, de uma forma... Vou botar o contrário. As colônias do norte de uma forma e as colônias do sul de outra. Por quê? Clima, solo, estrutura diferente do sul. Clima, solo, temperaturas, estruturas diferentes nas colônias do sul. As colônias do sul vão ser exploradas, enfim, como o Brasil. Grande propriedade, escravidão, né? Tudo isso muito parecido com a gente. E as colônias do norte
bem diferente, tá? Então, vamos fazer a diferença, tá? Se as colônias do norte, as do sul, tá? Vamos pegar aqui. Elas eram formadas por grandes propriedades. Ou seja, eu vou ter o grande dono da terra, certo? O que eu vou ter nas... Tá certo, tá, Lu? Eu só vou fazer de uma forma diferente, mas tá bem certinho o que tu falou. O que eu vou ter nas colônias do norte? Eu vou ter a pequena propriedade. Ou seja, eu vou ter aquele colono tipo o nosso colono aqui da nossa região. É a pequena propriedade, é a propriedade familiar, né? Então, cada colono vai ter ali a sua família, a sua pequena propriedade e vai estar trabalhando ali. Os próprios colonos. Já nas grandes propriedades, só a família, é óbvio que não, né? Vai botar alguém para trabalhar. Quem é que vai trabalhar nas grandes propriedades? Os escravos, né? Tá falando ali de escravocrata. Essa palavra é muito... vamos botar escravos que a gente compreende melhor. Então, vai haver a escravidão. E nas colônias do norte? Acho que no livro não falava. Mas, se é pequena propriedade, a gente não tem escravidão. Vai haver escravidão nas colônias do norte depois de um determinado momento. Então, a gente já vai deixar assim. A questão da plantation. Plantation é plantar justamente nessas grandes propriedades e um tipo de alimento, né? Ou mais um tipo de alimento. Deixa eu diminuir isso aqui para vocês conseguirem enxergar. Então, a gente vai botar nas colônias do sul, monocultura, ou seja, a produção de um produto principal, né? Esse produto podia ser o tabaco numa propriedade, o algodão, anil. Não é nem vou botar que a gente conhece menos. Vamos botar o tabaco e o algodão. E já nas colônias do norte, não é monocultura, é o quê? Policultura. Então, nas pequenas propriedades, eles vão produzir vários tipos de alimentos, não vão usar um só, né? Então, são várias coisas aí. Bom, então a gente tem esses dois cenários. E eles vão vender para quem? Como é que vai ser essa venda? Será que vai ser que nem o Brasil, que só podia comercializar com Portugal? Ou será que vai ser diferente isso? O que vocês botaram nas colônias do sul? Para quem que eles vendiam, os colonos do sul? Tá, produziam esse tabaco e esse algodão. Tá, e daí? Vai para quem? Ó, pense que tudo isso é parecido com o Brasil, ó. Grande propriedade, escravidão, monocultura, nós a cana-de-açúcar. Para quem que a gente... Pro comércio? Pro comércio, mas para quem? Porque a gente tinha um pacto colonial, a gente não podia fazer comércio com outros países. Até a independência. Ou melhor, perdão, até um pouquinho antes da independência, quando Dom João VI assina a abertura dos portos. E aí? Se nós somos parecidos nesse sentido, a gente só podia comercializar com Portugal, os colonos do Sul só comercializavam com os ingleses. E aí vai ter essa diferença, tá? Então, eu vou botar aqui. Só comercializa com os ingleses. Ok?
E também compravam dos ingleses tudo que eles precisavam. Bom, as colônias do norte vão se ligar e vão fazer um pouquinho diferente. A Lu falou em comércio triangular. Vamos tentar olhar lá no mapinha o que é esse comércio triangular. O que vocês acham? Olha lá. Será que esse comércio triangular tem relação com os ingleses? Olha se os ingleses aparecem no mapa lá no norte do mapa. O que vocês acham? Colônias do Norte. Vamos botar lá. Comercializado com as Antilhas. Vamos botar Ilhas da América Central, tá? Com as Ilhas da América Central. E África. Comércio triangular. Que formava esse triângulo, né? Olha ali, ó. Então, os colonos do norte, com seus próprios navios, eles iam para essas ilhas da América Central, né? Compravam o tal do melaço. Esse melaço, eles transformavam em rum. Eles trocavam o rum, armas e tecidos por escravos na África. Olha que loucura. Aí voltava. Levavam esses escravizados para serem vendidos nas ilhas da América Central, né? E voltava para os Estados Unidos com grana. Então, ou seja, comércio lucrativo, né? Comércio de escravos lucrativo, vendidos ali nas Antilhas. E aí eu pergunto para vocês, qual dessas regiões vai se desenvolver primeiro? Quem está andando sozinho ou quem está amarrado com os ingleses? Quem está se desenvolvendo sozinho. Então, as colônias do norte, elas vão ser mais promissoras do que as colônias do sul. Tranquilo até aí? Ok. Então, essas diferenças são bem importantes. Alguém já assistiu o filme 12 anos de escravidão? Acho que eu vou procurar algum trabalho lá no final para a gente fazer e assistir. Gente, esse filme é maravilhoso. Ele conta a história de um negro que vive numa das colônias do norte, agora eu não vou me lembrar. E aí, numa dessas andanças desse cara, ele foi capturado e foi vendido como escravos para as colônias do sul. E ali ele passou a viver como escravo. E assim, ele passou pelos maiores horrores que a gente pode imaginar. Ele trabalhava numa fazenda de algodão. E aí, enfim, e ele luta, né, para dizer, não, eu não sou escravo, eu sou livre, eu sou de tal lugar, eu sou fulano de tal, né? Ele tinha estudado, ele era um cara importante. Nem aí. E aí, eu não vou contar o final, né, que senão é o baita do spoiler. Então, se ele vai morrer, se ele vai voltar para a família, se ele vai continuar escravo, sei lá, né? A gente vai deixar para assistir. E esse filme é uma história real. O nome dele é Solomon, desse cara, é Solomon, agora eu não me lembro o sobrenome. Mas depois eu vou mandar o link para vocês irem olhando. Bom, tranquilo até aí, então? Só para a gente ilustrar isso. Muito bem. Escravidão africana. Como é que foi isso, então? A gente tem um pouquinho ali no final da página 92 falando dessa escravidão nos Estados Unidos. E aí, o que vocês colocaram? Podia ser de várias formas, né? Quando começou? Onde é que tinha escravidão? Como é que vocês fizeram isso? Eu coloquei que os sulistas foram substituindo servos brancos por africanos escravizados entre 1620 e 1860. Cerca de 400 mil africanos foram escravizados.
Isso aí. Então, nas colônias do Sul havia escravidão. Entre os anos 1620 e 1860. Só ver a data aqui, só para Prof, eu botei um pouco diferente. Eu botei Pode ler. no início de 1619, um navio com nada além de 20 e poucos negros. Ok. O que acontece? Isso acontece um pouquinho antes, tá? Mas em grande número, um pouquinho depois. Mas pode deixar assim, tá? Tá. Tá certo. Isso aí. Isso. 1600. Nas colônias do Sul havia escravidão. Aí. Houve escravidão. Isso aí. 400 mil africanos, né? Prof do céu, em 10 aulas, pelo menos eu bocejo umas 200 vezes em cada. Beleza, então temos aí, né? E para finalizar, como é que era essa... Ai, meu Deus, daqui a pouco termina o tempo, daí eu tenho que lançar outro link, tá? Mas aí é rapidinho para a gente encerrar. E a questão da política, pessoal? Como é que vocês colocaram, então? Quem é que governava essas 13 colônias? Porque é aí que vai ser o ponto da independência depois. O que vocês encontraram aí que estava no finalzinho da página 93? Eu botei as 13 colônias desenvolveram-se com grande autonomia. Cada colônia tinha sua assembleia, que era encarregada a elaborar leis, votar o orçamento e administrar o recolhimento dos impostos. Isso, ótimo, assembleias. Ou seja, eles tinham políticos, né? Eles tinham essa organização política nessas assembleias e eles decidiam coisas para eles próprios. Não vinha, quer dizer, até vinha, mas eles próprios podiam propor leis para eles, né? Não era só alguma questão dos ingleses. Quando os ingleses começam a propor leis que vai prejudicar esses colonos, é aí que começa o enfrentamento e o início da questão da independência. Então, eles tinham as próprias assembleias que decidiam as leis. Gente, se cair, eu mando outro... Quer dizer, entra no mesmo link, tá? Não precisa eu mandar outro. A administração dos impostos. Beleza. Então, diferente do Brasil, né? Os nossos impostos vinham da coroa portuguesa, a gente não podia decidir, a gente não podia ter pequenas fábricas, pequenas oficinas, as manufaturas, né? Então, tudo isso vinha de lá, as leis vinham de lá. Então, eram os próprios portugueses que organizavam toda essa questão aqui no Brasil, diferente dos Estados Unidos. Por isso que é interessante essa tabela, a gente vai poder ver essas